Quando o assunto é a prestação de contas com a Receita Federal, sobram dúvidas, mas a orientação dos escritórios de contabilidade é sempre muito clara. O MEI precisa separar os lucros da empresa e os rendimentos de pessoa física. É que parte dos ganhos pode estar livre de tributação. O microempreendedor exerce dois papéis, o de empresário e também o papel de cidadão. Mas cada um deles tem obrigações a cumprir. Vamos ver então direitinho o que deve ser feito com o Gilson Strecher, que é contabilista e também consultor da Conamp. Gilson, o microempreendedor precisa apresentar a DAS, mas tem que fazer também a declaração como pessoa física? Essa pergunta é muito recorrente, principalmente nos primeiros meses do ano, né, de janeiro até o mês de abril, né? Muita gente acaba formalizando o seu negócio no ano anterior, e daí tem essa dúvida no início do ano seguinte, se além da declaração de empreendedor, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Vamos esclarecer isso. Então, para o empresário, para o microempreendedor, são necessários duas coisas: o pagamento mensal da DAS e a entrega da declaração anual do Simples Nacional, chamada de DAS-NICI-MEI. Tá? Isso é para a empresa. Mas o cidadão, ou seja, a pessoa física por trás daquele MEI, ele, dependendo dos rendimentos que ele auferir durante aquele exercício, ele também deve apresentar a declaração do imposto de renda pessoa física. Como é que isso acontece? Tá? Então, a contabilidade é o que vai formalizar e vai dar evidência se ele vai precisar apresentar a declaração de imposto de renda ou não. O MEI ele é isento de imposto de renda desde que ele tenha controle financeiro de suas receitas e despesas das empresas e das pessoais, sendo importante ter pelo menos ali um livro caixa, né, para controlar ali como foi a vida da empresa dele, principalmente, tá? Então, se nós fôssemos resumir, né, a declaração de imposto de renda pessoa física do MEI, ele depende de 5 passos, tá? O primeiro passo, você deve calcular o lucro evidenciado no seu negócio. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o lucro evidenciado no meu negócio? Você tem que pegar a receita total bruta anual e subtrair de todas as despesas durante o ano, como água, luz, telefone, compra de mercadorias, aluguel de um espaço físico, entre outras. E guardar este valor para os cálculos seguintes. Esse é o primeiro passo. Então, calcular o lucro, né? Total do faturamento, menos as despesas mensais e anuais da sua MEI. O segundo passo é calcular a parcela isenta, ou seja, a fração de sua receita que não será tributada de acordo com o entendimento da Receita. O percentual de isenção depende do tipo de atividade do seu negócio. Então, o primeiro percentual, 8% da receita bruta para o comércio, indústria e transporte de carga. Então, se pega lá a receita bruta, 8% dela é a parcela isenta, desde que seja uma empresa MEI que tenha por atividade comércio, indústria ou transporte de carga. Um outro percentual, 16% da receita bruta, para transporte de passageiros, se o seu MEI for aí uma empresa de transporte de passageiros. E 32% da receita bruta, se for para serviços em geral. Essa é a parcela isenta de imposto sobre o faturamento. O terceiro passo. Então, anote o valor dessa parcela isenta. Ele será usado para preencher lá na declaração do imposto de renda a seção rendimentos isentos. Tem uma aba lá, lucros e dividendos recebidos pelo titular de sua declaração de imposto de renda. Você vai colocar aquela parcela isenta lá nesse campo, que é esses 8%, ou 16%, ou 32%, tá? O quarto passo, calcule a parcela tributável do lucro, que é o rendimento tributável. Você vai pegar o lucro evidenciado lá, né, que é o total de receita menos o total de despesa que você teve na sua MEI, e subtrair a parcela isenta. Ok? Feito isso, anote o valor da parcela tributável. Ele será usado lá na seção rendimentos de tributável recebido por pessoa jurídica na sua declaração de imposto de renda. E daí, sobre esse valor excedente, você paga imposto de renda. Mas e se os rendimentos, como MEI, ficarem abaixo do valor que a Receita Federal estabelece como limite para fazer a declaração?
Perfeita a sua pergunta. Tem uma parcela de isenção lá na hora que você faz a declaração de imposto de renda. Então, se você é MEI, você entrega a sua declaração somente se você receber rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 no ano anterior. Então, se você somar aquele percentual ali de 8, 16 e 32, né, que é a parcela isenta, né, e deduzir do lucro e os rendimentos tributáveis ainda der acima de 28 mil, você é obrigado a declarar imposto de renda. E tem que fazer a declaração porque o fisco tem essa informação também. Se o seu rendimento for abaixo desse valor, você não é obrigado a declarar, mas pode declarar. Até incentivo que o microempreendedor apresente a sua declaração de imposto de renda, porque isso facilita muito no dia a dia da sua vida de empresário, né? Porque quando ele vai abrir uma conta ou num banco, ou então ele vai buscar um financiamento para compra de equipamento, ou mesmo de veículos em nome da empresa, sempre se pede a declaração de imposto de renda à pessoa física do empreendedor. Então, eu sempre sugiro que ele faça, mesmo que ele não esteja obrigado a apresentar, né? Mas é mais um documento lá que pode garantir uma operação financeira para ele. Agora, vamos supor que ele opte por não entregar, porque ele não está lá dentro da faixa de rendimentos tributáveis, está abaixo dos rendimentos tributáveis exigidos para apresentar a declaração de imposto de renda. Somente isso bastaria para ele não declarar? Não. Tem outras regras que obrigam qualquer cidadão brasileiro a apresentar imposto de renda. Por exemplo, se ele teve outros rendimentos, por exemplo, quando ele vende um imóvel, por exemplo, né? Se ele vende um imóvel residencial, obrigatoriamente ele tem que declarar imposto de renda. Se ele possui um patrimônio superior a R$300 mil, o que é um patrimônio? Se somar lá os bens dele, né? Veículos, residência e contas bancárias, e o total disso der mais do que R$300 mil, ele já passa a ser obrigado a declarar imposto de renda também. Se ele exerce uma atividade rural, por exemplo, e tem rendimentos na atividade rural, lá, né, plantio de algum tipo de alimento ou da criação de algum tipo de animal, acima de 142 mil no ano, ele também é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Se ele investiu em ações ou em bolsas de valores, é obrigado a declarar imposto de renda. E também se ele recebeu algum benefício do governo, como um seguro-desemprego, por exemplo. Então, é bom ele estar atento a todos esses detalhes. Na dúvida, o ideal é perguntar para um contador, né, que pode auxiliar nesse momento de decisão ali, se ele apresenta ou não declaração de imposto de renda, ou recorrer à CONAMP, que pode indicar ou através dos seus tutoriais lá, indicar como fazer a sua própria declaração de imposto de renda. Gilson, muito obrigada pelas informações importantíssimas, que eu não tenho a menor dúvida de que vão ajudar e muito o microempreendedor individual. E reforçando mais uma vez que quem precisar de orientações, informações complementares, entre em contato, tem o portal da CONAMP, conamp.org.br, lá tem um acesso por WhatsApp, onde o empreendedor encontra informações, apoio, ajuda, vai ter sempre alguém disponível para atendê-lo, não, Gilson? Sem dúvida, essa é a ideia, né? A CONAMP está sempre aí para ajudar ou para achar uma solução para o microempresário individual ou para o pequeno empresário ou médio empresário. Mas ele não fica sem receber um apoio, uma orientação. Muito obrigada, Gilson, mais uma vez, pelas informações.